Olá pessoal, sou o professor Wagner, professor de matemática lotado no Instituto Federal de Minas Gerais, campus Betim. O intuito desse vídeo é apresentar o projeto ENA Profimate, que ocorreu 2023, ingresso 2024, em parceria com o Instituto Federal do Pernambuco, campus Cabo de Santo Agostinho. Falaremos sobre esse projeto, um projeto todo gratuito, de qualidade. São projetos que são desenvolvidos nas instituições e você que tem interesse em se preparar para o próximo ano, entre em contato com a instituição através dos editais que serão publicados. Mas também nessa apresentação vamos abordar algumas impressões da prova que ocorreu ontem, a prova do ENA, prova de matemática 2023, ingresso 2024. Quero parabenizar, antes de iniciar a apresentação, todos os cursistas que estão com a gente lá no Telegram, no AVA, que fizeram o curso. Estamos aqui na torcida para que a sua classificação seja realizada quando do processo aí no andamento. Vamos falar também questão por questão, os seus conteúdos. Vamos também mostrar algumas propostas de recurso para a questão. E o mais importante, de forma pedagógica, algumas situações de sugestão que eu acho que vale a pena, se esse vídeo chegar até algum membro da comissão da banca, para poder nos próximos anos essas questões elas serem talvez acrescentadas, para melhorar ainda mais a isonomia desse processo seletivo. Ok? Iniciaremos a apresentação falando sobre o projeto ENA Profimate, com parceria de duas instituições. O Instituto Federal de Minas Gerais, campus Betim, onde eu atuo como docente, e o Instituto Federal do Pernambuco, que o professor Carlos Clay, como coordenador do curso, atua e está lotado no campus Cabo do Santo Agostinho. Posteriormente, vamos abordar todas as questões da prova, foram 30 questões da prova, que ocorreu ontem, dia 21/10/2023, para ingresso no Profimate em 2024. Faremos também uma avaliação geral da prova, posteriormente, ou de forma concomitante, o gabarito extraoficial. Obviamente é preciso que a gente aguarde o gabarito oficial, que provavelmente será publicado amanhã, dia 23/10/2023, e ao final faremos algumas análises aí de possibilidades de recursos. Ok? Então começaremos pelo projeto. O projeto é coordenado lá no Instituto Federal do Pernambuco, campus Cabo do Santo Agostinho, pelo coordenador professor Carlos Clay Ladislau. A nossa equipe é formada por 9 professores. Professor Bruno Silva, professora Charlene Dias, professor Dionísio Santos, todos eles atuam na região Nordeste, professor Eduardo Silva, professor Leonardo Moura, professor Paulo André, professor Wagner Wilson e, por fim, eu atuando no campus Betim, no IFMG. Muito bem. O nosso projeto ele está totalmente cadastrado na plataforma do AVA, no Instituto Federal do Pernambuco, e é um projeto gratuito para qualquer cursista, qualquer professor que participe aí do processo seletivo. Geralmente o edital ele é publicado no final de um determinado ano ou no princípio do ano seguinte, e geralmente ele acontece durante 6 meses. Mas para 2024 pretendemos estender o curso por um período maior, já que o ENA Profimate sempre está antecipando a prova para outubro. Então a gente pretende para o próximo ano fazer um edital, publicar um edital com antecedência, mas vamos divulgar aí nas redes sociais, vamos divulgar também nos sites dos próprios Instituto Federal de Minas Gerais e também no Instituto Federal do Pernambuco. E as nossas aulas elas são todas postadas, os arquivos PDF, algumas listas de questões, as próprias videoaulas das gravações síncronas e assíncronas. E no AVA a gente tem toda a plataforma disponível para que você, cursista, possa interagir facilmente. Muito bem. Vamos falar realmente sobre o projeto, a prova como um todo, mas antes vamos pensar aqui no conteúdo programático do edital. O conteúdo programático do edital, ele sempre tem a mesma ideia aí de cobrança, iniciando nas proporcionalidades, passando pelas equações, inequações,
depois do primeiro grau, segundo grau, teorema de Pitágoras, áreas e volumes, razões trigonométricas, métodos de contagem, probabilidade, noções de estatística, congruência e semelhança, principalmente de triângulos, e por fim progressões aritméticas e progressões geométricas. De forma bastante respeitosa, eu vou apresentar aqui uma crítica talvez construtiva para que os próximos editais contemplem alguns conteúdos, para que tenha uma isonomia mais ampla no processo seletivo. Porque a gente percebe que existem questões que estão sendo cobradas no ENA, por mais que sejam de conteúdos básicos ou que são pré-requisitos para esse tipo de questão, tipo de conteúdo que está sendo abordado, no meu entendimento e talvez no entendimento da ampla maioria dos mestres que estão no projeto, é que esse edital ele contemple alguns outros itens que possam fechar aí esses conteúdos, abranger de forma mais ampla. Então, eu destacaria, por exemplo, os conjuntos numéricos. Já que a gente finalizou lá no item K, a sugestão seria acrescentar para os próximos editais conjuntos numéricos, porque muitas questões que aparecem, inclusive esse ano, a gente percebe aí 2 questões de conjuntos numéricos, estendendo para 4, que é vinculada à aritmética também. Então, acho que é muito importante que esse tema esteja presente lá no conteúdo programático do edital. Também sugiro que acrescente noções de aritmética. Por exemplo, esse ano apareceram 2 questões de aritmética, vinculadas às 2 questões envolvendo a lógica proposicional. Talvez não precise entrar no mérito, né, dos conceitos da lógica, mas está ali questões envolvendo o condicional, que você pode inclusive usar a contra-recíproca ou a contra-positiva. Então tem uma habilidade ali, algumas questões envolvendo a lógica proposicional. Não sei qual seria a forma de explorar esses conteúdos, né, mas esses conteúdos eles poderiam estar presentes lá com um acréscimo daqueles que sempre aparecem, para que o candidato ele tenha a opção também de olhar para esses conteúdos e que a isonomia realmente fique a mais ampla possível e que todos os cursistas, os candidatos, eles estejam concorrendo de forma isonômica. Ok? Uma outra situação que vale a pena mencionar seria a trigonometria, que a gente percebe no conteúdo programático apenas razões trigonométricas. E a gente percebe que este ano apareceu uma questão envolvendo aí uma equação trigonométrica, inclusive com o módulo, né? Precisou fazer um artifício matemático de elevar ao quadrado. Então ali não está somente as habilidades de razões trigonométricas como está previsto no conteúdo programático. Mas enfim, é óbvio que as questões elas não serão anuladas, não é esse o objetivo, mas é só uma situação talvez pedagógica para que se a banca, se por um acaso esse vídeo chegar algum membro do comitê, talvez olhe com carinho essa situação, dessa sugestão. A própria função modular, ou mesmo o módulo de um determinado número, que geralmente aparece nas questões do ENA. Em anos anteriores também já apareceu. A matemática financeira, a gente percebe que esse ano apareceu uma questão que tinha realmente uma habilidade da matemática financeira, trabalhar com o dinheiro ao longo aí do tempo para deixar no mesmo período. Obviamente você poderia usar porcentagem para resolver, mas ela tem um caráter de matemática financeira e a gente vai falar na sequência, né? Muito bem, está aqui a apresentação do gabarito extraoficial, nosso grupo do Telegram. Quero parabenizar todos os cursistas envolvidos que se dedicaram ao longo do projeto e agora a gente ficar na torcida para que você consiga êxito, né, e entrar aí no seu polo que está próximo de você. Então a gente tem aí a apresentação do gabarito extraoficial, lembrando que a gente tem que aguardar realmente o gabarito oficial, que provavelmente será publicado amanhã, e a gente pode, inclusive, produzir um novo vídeo, algum destaque em relação a esse gabarito que a gente discutiu ontem, fomos fazendo após a prova, né? Alguns cursistas enviaram para a gente a prova e a gente foi compilando, eu fiz toda a compilação das questões e eu destacaria a questão 25, que no meu entendimento
nessas 30 questões é a única questão passível de recurso e com probabilidade, vamos dizer, mediana para ser anulada. E eu vou argumentar aqui de uma maneira bem respeitosa. A gente conhece aí a competência dos professores do INPA, a gente sabe da competência da instituição, uma instituição séria e que, às vezes, de forma pedagógica, o que a gente vai apontar nessa situação da questão 25 sirva para que não aconteça nas próximas, né? Porque, no meu entendimento, uma questão, para estar totalmente correta, ela tem que ter clareza, objetividade e ela não pode ter ambiguidades. Além disso, obviamente, uma única resposta certa para determinada questão. E nessa questão 25, eu vou apresentar alguns argumentos. Faltam clareza nessa questão, objetividade e o comando da questão, ela direciona para um determinado tipo de gabarito. E talvez o que muitos poderiam estar pensando, será que o examinador que elaborou essa questão está pensando assim? Então eu vou nesse sentido. Mas e aquele candidato que pensou diferente e está, inclusive, correto? Porque a interpretação dele também vai estar correta. E aí ele se embola na questão, perde tempo, enfim. Vamos argumentar sobre isso. É óbvio que essas outras questões que extrapolam o conteúdo programático dificilmente serão anuladas, né? Mas se você realmente errou essa questão, eu acho que se você fundamentar, né, de forma coerente, tecnicamente, você pode propor o seu recurso, mas já digo, a probabilidade para anular essas questões que extrapolaram o conteúdo programático, como por exemplo, questões envolvendo aritmética, conjuntos numéricos, questões envolvendo a matemática financeira, no meu ponto de vista, a probabilidade é quase zero para anular essa questão, a não ser que o fundamento seja bem robusto, bem argumentativo, tecnicamente, sem ficar no achismo. Então, eu vou apontar essa situação, que ela não está presente de forma expressa no conteúdo programático, então o recurso é possível. Agora, para anular, a diferença é muito grande, porque existem várias situações para que uma questão seja anulada. Primeiro ponto, é preciso que você faça um recurso argumentativo, robusto e que convença a banca que o seu recurso está muito bem fundamentado, e aí se você provoca a banca e ela entende que você está correto, aí sim ela também tem que pensar, falar, essa questão ela pode ser anulada ou não pode ser anulada. Então, são fatores aí que não dependem só do recurso, depende também do lado contrário, que são os professores altamente capacitados que vão avaliar o seu recurso. Ok? Muito bem. Continuando, vamos apontar aqui o quantitativo de questões, né, em relação aos seus conteúdos. Eu destacaria nessa prova métodos de contagem. Selecionei 4 questões e tinha mais uma outra questão, se não me falha a memória, uma dos quadradinhos pretos, que também tinha aí uma habilidade de contagem, mas não significa ali direto o princípio multiplicativo. As outras todas estão envolvidas com métodos de contagem. Foi o conteúdo que mais abordou questões nessa prova. A parte envolvendo áreas, 3 questões. Função quadrática, também 3 questões. Teorema de Pitágoras, 3 questões. Conjuntos numéricos, que não está expressamente previsto no edital, 2 questões. Progressão aritmética, previsto no edital, com certeza 2 questões. Função afim, inequação, geralmente do primeiro grau, aqui apareceu, foi do primeiro grau, 2 questões. Aritmética e lógica sentencial, talvez uma habilidade aí da lógica sentencial que não seria obrigatória, mas é uma questão de aritmética básica. E também não está previsto de forma expressa no conteúdo programático. Muitos poderiam pensar, mas tem uma referência bibliográfica. Mas a referência bibliográfica é só um suporte de estudo. Quando tem lá no conteúdo programático, o candidato ele vai se apoiar ao que está expresso ali. As outras coisas que talvez por conta de tempo, né, às vezes o professor está trabalhando com uma carga horária muito grande, talvez ele tenha que minimizar o tempo de estudo dele. Então, quando ele olha para o edital e não vê esses conteúdos, como aritmética, a parte envolvendo conjuntos numéricos, talvez ele não dá uma atenção especial. E se tivesse
No conteúdo programático, talvez a atenção seria diferente. Uma questão de noções de estatística, uma questão envolvendo progressões geométricas, uma questão envolvendo volume, uma questão envolvendo porcentagem, que pode se estender a duas, mas na verdade tinha ali era uma proporcionalidade, uma questão envolvendo a trigonometria, matemática financeira também uma questão, probabilidade uma questão, e acredito que essa questão ela tem que ser olhada com uma reflexão com muita cautela. Eu vou apontar aqui algumas observações, algumas considerações argumentativas para que talvez vocês entendam o motivo pela qual eu aponto essa questão como uma questão que pode ser anulada. Mas, obviamente, depende de outros fatores também. Depende principalmente da banca que vai avaliar os recursos que serão promovidos. Uma questão de proporcionalidade, nela aparece porcentagem também. Uma questão envolvendo equação do primeiro grau. E lembrando que, às vezes, você encontra duas habilidades ou três em uma determinada questão. Sempre destaquei aqui habilidade ou conteúdo principal para a questão. Então, tinha questões que, por exemplo, aparece ali o Teorema de Pitágoras e área. Mas a habilidade para o Teorema de Pitágoras era bem mais ampla do que a própria área. Às vezes a área, por exemplo, tem uma questão que envolvia uma cerca. É uma questão que trata-se de uma função quadrática. Mas é óbvio, ela é uma de função quadrática, mas tinha ali uma habilidade envolvendo área, mas era uma área de um retângulo. Então a habilidade principal, função quadrática. Então eu sempre procuro a habilidade principal. Muito bem, então vamos à primeira questão, questão número 1. É uma questão, eu não vou resolver toda a prova, mas eu vou apontar aqui o gabarito, né, extraoficial, e o conteúdo da questão, para que você possa ou propor o seu recurso ou achar que também não está coerente com o que eu estou propondo. Essa primeira questão, o gabarito extraoficial que a gente sugere é a alternativa A, e ela trata-se de uma questão envolvendo conjuntos numéricos. É um tema do ensino fundamental e depois inicia ali nos anos iniciais do ensino médio, mas ele não está expresso no conteúdo programático. Então, vale a pena fazer uma reflexão dessa situação, e a sugestão é que talvez se o comitê ou se os membros dessa comissão entender que esse conteúdo é relevante para ser colocado nos próximos, eu acho que resolve algumas situações aí de margem, né? Evita essa margem de discussão. E é óbvio, essa questão, a probabilidade para ser anulada é quase nula. Não é esse o nosso objetivo, mas é apontar de forma pedagógica algumas situações que, no nosso entendimento, vale a pena contribuir para que o ENA, que é um exame de grande escala, cada vez ele fique cada vez mais solidificado e com confiança de todos os participantes. Ok? Vamos para a questão número 2. Fiz a compilação aí de todos os desenhos, né, uma questão envolvendo duas funções afins e com uma possibilidade de um sistema ali de inequação. E a sugestão para o gabarito é letra B. Se a gente tiver depois um tempo, eu pretendo resolver uma a uma, passo a passo, mas nesse momento, para o vídeo não ficar extenso, né, e vocês podem acompanhar também outros professores, contribuem de forma bastante enriquecedora, propondo as soluções para essas questões do ENA Profimate 2024. E o item que foi avaliado aí, ou habilidades, função afim, inequação do primeiro grau. Percebam que ao lado eu tenho ali um verdezinho para apontar que realmente está de acordo com o conteúdo programático. E quando não tem dessa forma, por exemplo, na questão número 1, eu coloco aqui um quadradinho, vamos dizer assim, vermelho. É só uma sinalização que esse conteúdo não está expressamente aí dentro do conteúdo programático. Perfeito? Questão número 3. A questão número 3 é uma questão envolvendo, vamos ao gabarito primeiro, letra D de dado, é a sugestão para o nosso gabarito, é uma questão envolvendo a matemática financeira. Ah, professor, dá para fazer por porcentagem, dá para pegar as alternativas, ok, mas a habilidade que está vinculada a essa questão, inclusive, quando a gente vai para o Exame Nacional de Qualificação, o ENC, o tema matemática financeira é
o tema proposto aí no curso todo. Então essa questão ela tem uma habilidade voltada para a matemática financeira, não é de porcentagem simples. Portanto, acho que vale muito a pena uma reflexão para inserir esse conteúdo nos próximos editais. Resposta então, sugestão D de dado. Questão número 4, essa sim, de porcentagem pura, e o gabarito sugerido D de dado. Lembrando que se você discorda do gabarito, comente aí no vídeo, né, na descrição do vídeo, para que a gente possa, ou na descrição não, nos comentários, para que a gente possa enriquecer os nossos conhecimentos. É só assim que a gente evolui aí nos conteúdos, né, a discussão ela é bastante enriquecedora. Gosto muito disso, né, então por isso que eu estou propondo aí para vocês, caso o gabarito que eu estou propondo não seja o mais adequado, então faça a intervenção, faça os seus comentários e vou responder da melhor maneira possível. Questão número A, lembrando que o tema porcentagem está expresso lá no conteúdo programático, então não tem motivo algum para anulação e nem questionamento da questão. Questão número 5, é uma questão envolvendo aí o teorema de Pitágoras, só que com aquele ângulo diferente, aí passa a não ser mais o teorema de Pitágoras. E a ideia é que ele solicita aí o valor desse ângulo para que a soma das áreas que estão ali acima sejam maiores. E a sugestão para o gabarito é item A e habilidade ou conteúdo que foi cobrado, teorema de Pitágoras. Ok? Questão número 6, envolvendo áreas, né, de círculos. Sugestão para o gabarito letra E. Trata-se então de uma questão envolvendo áreas. Está expressa no conteúdo programático. Questão número 7, uma questão que pode ser considerada envolvendo várias habilidades, né? Eu sugiro aqui então algumas habilidades do tipo. Primeiro, o gabarito sugerido letra D. Eu vejo nessa questão sequências lógicas, existe um padrão lógico para ser estabelecido em relação às colunas, a quantidade de quadradinhos, as linhas, enfim. Geralmente a gente conceitua como fenômenos periódicos. Mas o que está vinculado à habilidade principal é de progressão aritmética. Coloquei que esses itens estão ali, porque como foi cobrado uma habilidade de progressão aritmética que está expressa no conteúdo programático, está tranquilo. O que talvez seria uma situação pedagógica é aparecer uma questão que envolvesse, por exemplo, uma sequência lógica, um fenômeno periódico que não fosse nem uma progressão aritmética e não uma geométrica. E também essa questão poderia não ser anulada. Mas a sugestão, então, é colocar no edital sequências, né, sequências e progressões, ou alguma nomenclatura análoga a essas. Perfeito? Questão número 8, uma questão envolvendo métodos de contagem. A sugestão gabarito B, a questão envolvendo realmente o método de contagem, foi o tema que mais foi cobrado na prova, né? Foram questões envolvendo métodos de contagem. Está expresso também no conteúdo programático. Questão número 9, também de métodos de contagem, sugestão para o gabarito B de bola. Questão número 10, uma questão envolvendo noções básicas de estatística, média, moda e mediana. Sugestão para o gabarito, item letra E. É de noções de estatística, também expresso no conteúdo programático. Questão número 11, uma questão envolvendo geometria espacial. Ele menciona aí o cubo e o tetraedro e quer a fração desses volumes. Sugestão de gabarito letra D. Obviamente, trata-se de uma habilidade envolvendo volume, nesse caso o volume tanto do cubo quanto do tetraedro. E a relação entre eles. Questão número 12, sugestão de gabarito letra C, uma questão muito clara aí de progressão geométrica. Inclusive ele menciona isso na própria questão. Progressões geométricas está expresso também no conteúdo programático. Questão número 13, uma questão envolvendo progressões aritméticas. Sugestão para o gabarito letra C. Progressões aritméticas é um tema expresso no conteúdo programático. Questão 14,
uma questão envolvendo o Teorema de Pitágoras. Sugestão para o gabarito letra A, basta a aplicação de 2 teoremas de Pitágoras, uma questão bastante clássica. Número 15, uma questão talvez com um grau de dificuldade maior, mas o item C é o gabarito extraoficial, sugestão de gabarito, uma questão envolvendo função quadrática. Porém, não foi fornecido os valores, mas bastaria a gente olhar o comportamento do gráfico, olhando para o A e ele obrigatoriamente teria que ser negativo, e aí seria fácil com a soma e produto encontrar os valores de B e de C. Então, gabarito aí sugerido C de casa. Questão 16, uma questão que no meu entendimento ela extrapola um pouco o conteúdo programático, porque está lá razões trigonométricas. E aqui a gente sabe que envolve equações trigonométricas, artifícios para fazer essas equações, inclusive com o acréscimo do módulo. Dificilmente essa questão será anulada. A banca talvez não vai olhar para recurso algum que posicionar sobre extrapolação do conteúdo programático. Mas de forma pedagógica vale a pena inserir nos próximos editais o tema trigonometria, equações trigonométricas ou inequações trigonométricas, enfim, de alguma forma que deixe mais amplo para que o candidato possa estudar esses conteúdos também. Sugestão para o gabarito item E. Então, está envolvendo aí, veja que está quadradinho, não está de verdinho, equações trigonométricas e módulo de um número. Apesar que o módulo aí vai ser de funções trigonométricas, mas que usando um artifício ele vai produzir um número, né, que é mais ou menos 1/5, e o módulo vai ser 1/5. Agora, daria para fazer também, né, se você desenhasse o triângulo retângulo, mas aí seria um artifício que não é genérico. Esse tipo de questão, ela sugere que você resolva pela equação trigonométrica. Mas, enfim, é só uma sugestão, a questão está correta. Na verdade, todas as questões estão corretas. Eu esqueci de apontar lá no início, eu senti falta de questões envolvendo probabilidade. Olha que essa única questão que foi cobrada, ela tem uma possibilidade de recurso. Foi a única questão da prova, senti falta de probabilidade. Um excesso, talvez, de questões envolvendo conjuntos numéricos, poderia ter um equilíbrio aí. E senti falta também de questões envolvendo congruências ou semelhanças. Mas no âmbito geral a prova foi muito boa, uma prova bem tranquila, e quem estudou realmente desempenhou aí e resolveu a prova com muita propriedade. Espero que você que fez o nosso curso, um curso totalmente gratuito, de qualidade, são projetos que a gente desenvolve nas instituições federais, no caso o meu, do Instituto Federal de Betim, Minas Gerais, e do Instituto Federal de Pernambuco, pelo professor Carlos Clay. Então, o ano que vem a gente vai continuar com o projeto, um projeto que esse ano contou aí com 600 vagas e tiveram muito mais do que inscritos. Em todos os estados da federação, todos sem exceção, tivemos cursistas inscritos, né, que continuaram o curso, estão até hoje. Alguns, obviamente, por conta de trabalho, talvez vão deixando um pouco de lado, mas se você ainda está confiante ainda o ano que vem, pode voltar, retornar. Assim que abrir os editais aí, você está apto a se inscrever de forma gratuita e toda a equipe ela contribui de forma bastante efetiva, uma interação nos grupos de Telegram, muito interessante. Cursistas mandam as questões desafiadoras, gosto muito desse tipo de situação, a gente enriquece muito os nossos conhecimentos. Ok? Continuando então a questão número 17, uma questão sugerindo aí o gabarito C, e nesse caso novamente, uma habilidade ou conteúdo que está extrapolando o conteúdo programado. Não está expresso lá a aritmética, nem a parte envolvendo a lógica sentencial, apesar que é uma questão mais de aritmética. Quando eu digo lógica sentencial é porque está ali o condicional em algumas assertivas, né, algumas afirmações. Se n ao quadrado é par, então n é par. Se você usar a contra-recíproca ou a contrapositiva, se n não é par, então n ao quadrado, se n não é par, então n ao quadrado não é par. Então, essas habilidades elas podem ser envolvidas nessa questão e não está expresso lá no conteúdo programático.
Mas, de fato, uma questão que está correta, tem essa habilidade, é só uma sugestão que nos próximos editais esses temas apareçam. Perfeito? Questão número 18, uma questão que também, no meu entendimento, ela é uma questão de aritmética, gabarito sugerido letra E. Por que ela é de aritmética? Porque você precisa aí manipular. E até se não tivesse as alternativas, seria uma questão de equação diofantina, que faz parte do ENC, ou seja, da prova do Exame Nacional de Qualificação. E faz parte também do curso a parte de aritmética mais avançada, né, para você resolver equações diofantinas. Porque quando você tem ali x e y, números inteiros, é necessário ter um independente, né, 3x mais 5y igual a um determinado valor, e aí você tem que trabalhar com o MDC desses valores, enfim. Não vou entrar no mérito, mas é uma questão de aritmética. Mas pelo fato de ele ter dado as alternativas, você poderia pegar as alternativas e investigar os valores, mas de qualquer forma a habilidade que está presente no contexto da questão é de aritmética. Ok? Questão 19, uma questão envolvendo função quadrática, mas que pede área, por isso que a função quadrática é a habilidade mais evidente. Né? Sugestão para o gabarito letra D, função quadrática e áreas. Questão número 20, uma questão que trouxe uma discussão no nosso grupo, né? E ele não quer o valor de D, ele quer o limite para que esse valor de D, que seja 500, vai fazer com que é mais vantajoso a locadora B. Então ele não quer mais do que 500, que muitas vezes falou, se é mais do que 500, vou marcar 600. Mas na verdade ele não quer um valor maior que 500, ele quer o valor de D que limita essa condição da locadora B ser mais vantajosa do que a locadora A. É o limite que ele quer ali desse D. Uma questão que envolve função afim e também inequação do primeiro grau. Sugestão para o gabarito, então, D de bola. Obviamente, vamos aguardar o gabarito oficial, que provavelmente será amanhã, e a gente faz a comparação com esse que a gente está propondo. Questão 21, uma questão que envolve proporcionalidade. Também tem uma pegadinha no final, muitos poderiam colocar a letra A, porque o resultado vai dar 0,40, se não me engano, de Y, 0,40 ou 40%, mas o decréscimo, a diminuição é de 60%, que é 100% menos os 40%. Sugestão de gabarito letra C, é uma questão que trata de proporcionalidade e também porcentagem, mas a habilidade mais evidente é proporcionalidade. Questão 22, uma questão envolvendo princípios de contagem, ou especificamente igual está no edital, né, no conteúdo programático, métodos de contagem. Sugestão para o gabarito, D de dado. Questão 23, novamente uma questão que envolve os conjuntos numéricos. Né? Sugestão para o gabarito, item letra E. Tem aí as ideias de conjunto numérico, podemos explorar um pouquinho da aritmética, mas os conjuntos numéricos estão mais evidentes nessa situação. E ter também a condição aí, no caso, frases no condicional ou proposições no condicional, que você pode inclusive usar contra recíproca para poder melhorar talvez a condição de pegar um contra-exemplo, enfim. Então sugiro aí esses dois temas vinculados à questão ou habilidades, conjuntos numéricos e lógica sentencial. Conjuntos numéricos, obviamente, em evidência. Questão 24 é uma questão envolvendo aí a parte de áreas, mas vinculada também a associar em proporções. Mas a habilidade principal é áreas e sugestão do gabarito, letra A. Questão 25. Essa questão vamos dar uma ênfase maior nela. Inicialmente vamos fazer a leitura, a redação ampla dessa questão. A professora de uma turma de 40 alunos realiza um sorteio para premiar um único aluno. Como regra, o aluno sorteado só ganha o prêmio se estiver presente na hora do sorteio. Os alunos são identificados por números de 1 a 40. Os números são colocados numa urna e um deles é sorteado. Se o aluno do número sorteado estiver ausente, faça outra retirada. E assim por diante, até que o aluno sorteado esteja presente.
Considerando que 2 alunos não estão presentes ao sorteio, qual a probabilidade de um aluno presente ganhar o prêmio? Alternativa A, 1 sobre 40, B, 1 sobre 38, C, 1 20 avos, letra D, 1 19 avos e letra E, 1 18 avos. Muito bem. Da forma que está a redação dessa questão, no meu entendimento, o gabarito para essa questão, e ainda assim existem outras interpretações, é 100%. E vamos argumentar por que a resposta é 100%. Só que antes, vamos fazer uma comparação com uma questão, a questão número 9, que apareceu no ENA o ano passado, 2022, ingresso esse ano, 2023. Veja só, uma questão muito parecida, mas olha essa questão, a diferença dela com a questão desse ano. Um professor deseja sortear um livro entre os 20 estudantes de uma turma, de acordo com seus respectivos números no diário de classe de 1 a 20. No momento do sorteio, o professor percebeu a ausência da aluna Sandra, cujo número no diário é o 16. Com essa ausência, combinou com os demais alunos que, se for sorteada a bola com o número 16, haverá um novo sorteio sem essa bola na urna. Qual é a probabilidade de André, cujo número no diário é 1, ser sorteado? E aí veja, o gabarito que a banca trouxe como gabarito oficial é letra C, e de fato a questão ela está correta, 19 avos. Por que essa questão ela está correta? Ela tem clareza, ela tem objetividade e ela não tem ambiguidades. E ela tem uma única questão para a marcação. Porque aqui ele define as pessoas, caracteriza o cartão. E outra, aqui também ele menciona uma situação que não foi mencionada na questão desse ano, que é o sorteio, quando a pessoa é sorteada, por exemplo, a 16, e aí vai haver um novo sorteio, mas essa bola não vai voltar para a urna, né? Então haverá um novo sorteio sem essa bola na urna. Essa bola já não existe mais, então não há reposição. Vamos voltar na questão de cobrança esse ano. Eu destacaria, lembrando que faltou só uma coisinha para essa questão, que talvez deixava ela mais ainda com a redação perfeita. Essa questão ela tem clareza, ela tem objetividade, o comando dela está correto, existe apenas uma única alternativa para a marcação. Mas uma pequena observação que vale a pena destacar é que ele poderia, significa que não foi obrigatório aqui, a questão não vai ser anulada por conta disso, mas ele poderia mencionar que nesse sorteio essas bolas elas são idênticas, com exceção do número, para que esse modelo seja um modelo. Estou dizendo isso porque vou citar aqui um mestre, um doutor, professor Paulo César Carvalho. Aprendi com ele em algumas palestras, videoaulas, já tive inclusive contato pessoal com ele no Rio de Janeiro, no IMPA, né, já conversamos a respeito, talvez ele não vai lembrar, mas o principal é que eu já assisti diversas aulas dele, também já li várias obras dele, e ele realmente tem uma preocupação com essa situação. Talvez ele também esteja participando junto com Eduardo Wagner, enfim, para evitar citar nome de todos, conheço muitas pessoas do IMPA, professores altamente capacitados, que estão aí elaborando essas questões, é um comitê talvez bem rigoroso, mas eu acho que talvez se essa questão passasse pelo olho do professor Paulo César, ele ia olhar que faltou essa menção que o modelo é equiprovável. Porque eu sempre vejo ele, né, inclusive vamos até retornar, o Elon Lages, ele preocupava muito com os livros didáticos, o Paulo César também, o Eduardo Wagner, eles fazem críticas bastante construtivas dos livros didáticos, nas definições, né, em algumas situações que poderiam ser melhoradas. Então, nesse sentido, essa questão, o que faltou dela seria a menção que essas bolas elas fazem com que esse sorteio aleatório, todas as bolas têm a mesma chance de retirar. Muito bem. Avaliando essa situação, vamos retornar à questão em debate. Nessa questão,
a gente percebe alguns vícios. E eu apontaria aí o primeiro, que seria esse que a gente acabou de mencionar. Lendo a questão, em momento algum, ele fala que tipo de objeto é esse, esses números. Esses números são cartões, esses números são bolas. Já na do ano passado foi claro essa menção. Então ele não menciona aqui. Então a gente não sabe se o modelo é equiprovável ou não. Também. Então poderia ser melhorada a redação. Mas é óbvio, isso não vai acarretar em nada a solução para a questão. Vamos passar então, já que muitos poderiam pensar, mas é do senso comum. Né? Eu já vi questões, né, que, por exemplo, na construção do formato geométrico ali das abelhas, né, as operárias, elas vão formando de forma hexagonais, para maximizar o volume que vai ser produzido ali, o mel. E aí eu já vi uma questão que essa situação era quadrado, né, não era hexágono. Ou poderia até ser de base triangular, esse prisma. E aí a pessoa que lê fala, peraí, isso aqui está errado. Eu sei que as colmeias, elas são hexagonais. Na prática é assim, do senso comum é assim. Então a gente não pode pegar o que é do senso comum e levar para a questão. A questão ela menciona daquela forma, tem que obedecer o que está na redação da questão. Então fiz vários cursos e me sinto qualificado para mencionar isso. A gente não pode pegar uma determinada questão e levar ela para o mundo real. Tem que ver o que está na redação dela. Veja bem, destacaria a questão que apareceu na UBMEP, segunda fase, há um mês atrás aproximadamente. Estava mencionando lá que o térreo, ele não estava sendo considerado um andar. E aí, nas discussões que a gente tem em grupos, determinados professores falam, mas o térreo não é andar. Mas espera aí, o térreo não é andar na prática. Isso precisa ser deixado claro na redação da questão. Né? Lá não mencionava que o térreo era um andar. Então veja, a gente não pode pegar uma questão e levar para a prática o que é do senso comum. A gente tem que preocupar com a redação dela, o que está escrito na redação dessa questão e nos ater apenas o que está escrito, não conjecturar coisas que não estão ali na redação. E aqui nessa questão não foi mencionado o objeto que está sendo sorteado, se é um modelo equiprovável. Mas vamos pacificar essa situação, suponhamos que isso venha na questão, ok? Mas aqui já não falou se esse cartão ou se essa bola, esse número será devolvido ou não, se é sem reposição ou com reposição. E olha que eu fiz várias leituras, em momento algum da questão menciona se tem reposição ou se não tem reposição. Outra falta de clareza na questão. Mas vamos supor que isso já é do senso comum, a maioria das questões nesse tipo de sorteio não tem reposição, né? Mas a gente já viu questões parecidas com essa que existe a reposição. E o cálculo é diferente, de bolas vermelhas, bolas azuis, que há uma reposição. Então existem questões de concursos públicos, de obras de vários livros que têm a reposição. Lembro também, né, do professor Paulo César, cito ele novamente, e uma situação bastante relevante. Ele tem uma situação que existiam ali 5 competidores, A, B, C, D e E, que iriam participar de uma corrida de 100 metros, e aí ele pergunta qual é a probabilidade de o corredor A ser o vencedor. E aí eu lembro, muitos poderiam falar 1/5. Aí ele faz a intervenção. Não é 1/5, porque nós não sabemos como que está a situação desses competidores. Será que todos eles são competidores na mesma situação de vencer uma corrida? Será que ali o A não é o Usain Bolt, por exemplo? E aí a probabilidade dele é muito maior de vencer essa corrida de 100 metros rasos, por exemplo. Aí ele até modifica a questão. Então isso é uma falta de clareza para a questão. Ah, mas no senso comum o modelo é equiprovável, vamos fazer assim. Não pode. Eu estou aproveitando o gancho aí, né, das críticas que o INPA, os seus mestres, doutores fazem, e a gente também tem que se preocupar com a questão, porque é uma situação de grande escala, é um concurso de grande escala, então é preciso ter essa isonomia. E aí o professor ele fala, se eu der uma camisa azul para o A, ou aleatório, sem mencionar que é para dou uma camisa de cor para cada um, qual é a probabilidade do que foi
que recebeu a camisa amarela ser o vencedor. Aí sim é 1/5. Aí tem clareza, aí você mudou o contexto da questão. Mas vamos continuar aqui, que ainda tem uma situação que, no meu entendimento, é a mais relevante. É o comando da questão. Da forma que está escrito, a resposta é 100%. Por quê? Veja, considerando que 2 alunos não estão presentes ao sorteio, qual a probabilidade de um aluno presente ganhar o prêmio? O que faltou ali? Faltou especificar esse aluno ou um determinado aluno. Porque aqui, qual a probabilidade de um aluno presente ganhar o prêmio? 100%. Porque por mais que você divida em todos os casos, você sorteia ali um primeiro número do aluno que não está presente, tirou. Depois um que também não está presente. E aí depois, inevitavelmente, você vai dar o prêmio para quem está presente. Poderia dar o prêmio direto se você sortear aquele número do aluno que está vinculado a ele esteja presente. Pode ser que você tire um ausente, depois já tire um que está presente. Então sempre é 100% de certeza que esse aluno presente vai ganhar o prêmio. E não tem essa alternativa. Então, da forma que está escrita a questão, a resposta é categórica, 100%. Por conta dessa falta desse determinado aluno. Então, ali, nesse comando, apresenta ambiguidades. Então, o que talvez o elaborador quis mencionar foi isso que eu estou fazendo. Então, para ficar bem didático, né, eu vou propor aqui uma adaptação nessa questão. Aí sim, o gabarito será a letra B de bola. Então, veja, o que eu estou acrescentando como sugestão nessa questão, né, para enriquecer o nosso debate. E se você realmente estiver em desacordo, isso é importante, desde que você tenha argumentos técnicos, porque o que a gente percebe muito, inclusive a gente faz isso, a banca não vai anular, eu acho que a banca não vai anular. Você apresenta argumentos técnicos, você faz a argumentação robusta, que é o que eu estou talvez aqui fazendo, pode ser que ela contenha erros, por isso que os comentários de vocês é muito importante para que a gente possa avaliá-los. Mas quando a gente vai para um debate técnico, com argumentação técnica, e aí determinada situação, mas a banca não vai anular. Ou seja, sai da área técnica, argumentativa, para a parte de opiniões. Então isso é ruim, a gente também faz isso. Né? A gente afasta a parte técnica, né? Vamos deixá-la de lado, o que mais importa é que a opinião da pessoa, eu acho que a banca não vai anular. Vi várias pessoas falando assim, o ano passado caiu uma questão muito parecida, foi cobrada uma questão muito parecida e eles não anularam. Mas olha a diferença da questão. Lá na questão anterior ele determina a pessoa, determina a bola, o número da bola. Aqui ele não determina. Então, a adaptação que eu provocaria aí para ser feita para a questão agora ter clareza, objetividade, não tendo ambiguidades e tem uma única resposta para a marcação. Seria acrescentar o seguinte: os números sorteados não retornam mais para a urna. Né? Então isso demonstra que não tem reposição. E que todos os números têm a mesma chance de ser sorteado. Isso mostra que o modelo é equiprovável. Né? E aí qualquer que seja o número sorteado vai ter a mesma probabilidade. Por exemplo, se eu tenho 40 números, sortear qualquer número ali vai ser 1 em 40. Muito bem, nesse sentido, se a palavra determinado aluno, então eu vou especificar um determinado aluno ali que vai ser aquele que vai ganhar o prêmio. Poderia, inclusive, até modificar para ficar mais claro ainda. Cita um determinado aluno, por exemplo, Ana ou João. Qual é a probabilidade de João, que está presente, ganhar esse prêmio? Aí, de fato, o gabarito é letra B de bola. Se a gente tiver aí um tempinho depois, né, que saiu o gabarito oficial, pode ser que eu faça essa questão. Mas vamos torcer que a banca olhe para essa questão, né, depois, caso você queira produzir o seu recurso, esse é um embasamento argumentativo bastante robusto, né, fazendo comparações com questões anteriores, produzindo a solução talvez que vai ser 100%, dividindo inclusive em casos, mas nem precisaria, porque inevitavelmente, da forma que ela foi redigida, a probabilidade vai ser sempre 100%. Perfeito?
Questão 26. Trata-se de uma questão envolvendo áreas e também porcentagem. Sugestão para gabarito B de bola, mas área seria habilidade ou conteúdo mais evidente para a questão 26. Está totalmente aí de acordo com o conteúdo programático. Questão 27, uma questão bastante interessante. Sugestão de gabarito letra C, Teorema de Pitágoras. Obviamente tem também a questão envolvendo áreas, mas o Teorema de Pitágoras está bem evidente nessa questão 27. Questão 28, temos aí uma função quadrática, gabarito sugerido letra A, função quadrática. Questão 29, uma questão cujo gabarito aí sugerido é letra A, é uma questão envolvendo a equação do primeiro grau. E por fim, a última questão, que no meu entendimento é a questão, e foi a questão mais difícil da prova, onde também foi cobrado aí um conteúdo que talvez extrapole o que está expresso lá. Que a gente tem ali uma situação onde envolve métodos de contagem. Essa parte dessa questão, ela vai além, né? Ela envolve um tema bastante específico, né, de permutações caóticas e com elementos repetidos. Mas pelo fato de ser uma palavra pequena, a ideia é que ela foi considerada bem tranquila, usando o princípio multiplicativo, pode ser também utilizado o princípio aditivo, poderia contar todos os casos e ir retirando, usar o princípio da inclusão e exclusão, mas enfim, é também uma questão que vai além do que são os métodos de contagem, usando apenas o princípio multiplicativo e o princípio aditivo. Vamos pensar dessa forma. Mas essa questão, com certeza, a probabilidade de anular é quase ínfima, quase zero, mas também de forma pedagógica é uma questão que talvez extrapola um pouco, né, a cobrança. Né? Poderia ser uma questão, por exemplo, de permutações com repetição, sem problema, mas aqui ele envolve as permutações caóticas. Mas enfim, eu gosto desse tipo de questão, mas a gente teria que ter ciência que esse tipo de questão poderia ser cobrado. Posso estar enganado, eu sou da turma de 2012, da segunda turma do mestrado Profimat, e venho acompanhando as provas sempre. Eu acho que eu ainda não percebi uma questão que envolvesse permutações caóticas. Né? Então, nesse sentido, eu acho que foi uma surpresa, foi a única questão que trouxe, talvez, essa surpresa para o candidato. Mas é uma questão fácil de resolver, se você tem o domínio aí da divisão em casos, enfim. A sugestão para o gabarito é letra E, e é uma questão envolvendo, então, métodos de contagem. Ok? Finalizando a nossa apresentação, seguem os sites das duas instituições que serão publicados, né, os editais em relação ao curso do ENA, Profimat 2023, ingresso 2024. Do IFMG Campus Betim, www.ifmg.edu.br/Betim. E do Instituto Federal de Pernambuco, portal.ifpe.edu.br/Cabo, Campus Cabo de Santo Agostinho. Espero então ter contribuído. Um forte abraço a todos.